Olá, bom dia, senhores, senhoras, famílias tradicionais, famílias alternativas. Os meus mais sinceros cumprimentos nesta manhã de quarta-feira bonita, gostosa, ensolarada aqui em São Paulo. E eu quero desejar a todos uma quarta-feira abençoada, né? Muito cheia de vitórias, de glórias, né? Que vocês sejam abençoados por demais, juntamente com as suas famílias. Bom, nessa postagem aqui é a primeira de muitas que vou fazer hoje, né? Eu vou discorrer sobre vários assuntos, mas eu quero deixar claro algumas situações, algumas coisas que às vezes o público desconhece. Então, eu na condição de policial militar, sargento da Polícia Militar reformado, trabalhei mais de 30 anos com as comunidades, trabalhei em escolas, trabalhei em empresas, então eu acabei aprendendo alguma coisinha. Eu sou meio limitadinho, mas alguma coisinha eu trago ao longo dos anos nesta minha pequena bagagem, né? Neste meu pequeno banco de dados. E eu tenho o maior prazer em passar para a comunidade, para as famílias que me acompanham. Se não ao vivo, posteriormente, vão estar acompanhando as minhas postagens. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós não somos donos da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Eu faço as minhas postagens aqui e dou a minha opinião. Embasada, a minha opinião é embasada em experiências que eu tive, situações que eu vivi, ouvi, vi, né? Então, aquela coisa, eu não sou dono da verdade. E ninguém é dono da verdade, né? Cada um tem uma visão de uma determinada situação. Eu tenho a minha, o senhor tem o do senhor, a senhora da senhora e assim por diante. Os jovens têm a sua opinião e assim por diante. Nós temos que respeitar, né? É esse respeito democrático, recíproco que tem que existir. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho assim, cada cidadão, cada cidadã tem a sua obrigação, né? Tem o seu compromisso, tem a sua função, né? Dentro de uma sociedade, né? Seja ela sociedade paulistana ou brasileira. Então cada cidadã tem o seu compromisso. Então o que acontece? Nós não podemos condenar uma maioria em detrimento de uma minoria. Nós não podemos. Eu não gosto de radicalizar dessa forma. Eu não gosto de generalizar dessa forma. O que quero dizer com isso? Gente, como comprometer 80% da Polícia Militar, que hoje tem 105 mil pessoas no seu efetivo, em detrimento de 20%. Se 20% destoa, sabe, desanimou, ficou desmotivado, resolveu seguir outros rumos, outros caminhos, então a Polícia Militar quer expurgá-los, quer tirar eles do caminho. Pode ter certeza disso, porque eles só irão denigrir a imagem deste profissional. Eu, particularmente, quero eles fora. Trabalho para que esses caras caiam fora. Não quer contribuir, não quer colaborar, caiam fora. No meio do professorado, a mesma coisa. Gente, como é que eu vou, sabe, condenar uma educação que está falida e dizer que a grande maioria dos professores, que os professores, ou generalizar, que os professores são culpados? Não. Não. Os professores eu acompanhei muito. Foram anos, mais de 15 anos frequentando escolas, com as minhas palestras de prevenção às drogas e atropelamentos, acidentes e atropelamentos no trânsito. Então vejam, os professores se dedicavam. Às vezes era um ou outro que destoavam. É a mesma coisa. Então, nós precisamos manter o nosso equilíbrio com relação a estas visões. As igrejas. Nós precisamos ter mais educação e menos igrejas. Não. Não.
Eu penso diferente. Nós precisamos ter educação de qualidade, mais educação e de qualidade, né? E mais igrejas, mais princípio religioso para as famílias. Sejam elas evangélicas, sejam elas católicas, espírita, no islamismo, sejam elas de qual for a religião. A religião, todas as religiões, eu procuro pesquisar e acompanhar, elas pregam os bons costumes. Elas pregam, algumas radicalizam um pouco mais, mas aí há de se respeitar a cultura daquele país. Então, elas pregam princípios e valores que no Brasil, por exemplo, nos últimos 30 anos se perderam ao longo dos anos. O que prevalece hoje é um desrespeito muito grande. É uma falta de consideração muito grande, de pessoa para pessoa. Falta de fraternidade, de compaixão, como eu já postei aqui em outras oportunidades. Então, vamos devagar com andor com santa de barro. Sabe? Esse negócio, nós precisamos de tudo aquilo que nos faz bem, né? Então não vamos prometer, por exemplo, comprometer os pastores das igrejas evangélicas, todos eles em detrimento de 20%. Não vamos detonar os padres em detrimento de 20%. Papa Francisco tem feito um bom trabalho, tem conduzido as coisas de forma até ecumênicas, tem procurado unir forças, unir as religiões, para que nós possamos reagir em meio a essa sociedade, a guerras, sabe, a priorizar o poder econômico, sabe, deixar de priorizar as pessoas, o ser humano. Então, nós não podemos, gente, nós temos que entender. Por exemplo, eu venho aqui direto e meto o cacete, meto o pau nos políticos. Mas vamos dizer que não tem aí 10, 15% de cara que é decente? Como não? Então é um pecado que você comete quando você radicaliza. É um pecado que você comete quando você generaliza. Existem as exceções. Ah, Cesário, são raras as exceções, mas existem. Mas existem. Por exemplo, jornalista. Nós temos jornalistas aí excepcionais. Excepcionais, grandes profissionais, que nunca se deixaram levar por omissão, nunca foram alienados. Nós tivemos jornalistas que foram profundos nas suas investigações para mostrar para o público o que estava acontecendo, por exemplo, no mundo das drogas, lá no Morro. Vou dar um exemplo. Jornalista da Rede Globo. Ele estava em contato com o traficante, ele estava levantando como era o proceder e os modus operandi dos traficantes dos morros do Rio de Janeiro. O que fizeram com ele? Que Deus o tenha. E assim ocorreu com outros também. Ocorrem com policiais. Às vezes, os bons profissionais, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vai. Tem bons profissionais policiais que acabam morrendo por serem bons policiais. Tem bons jornalistas que acabam morrendo por serem bons jornalistas, por serem profissionais comprometidos. E assim por diante nos mais diversos segmentos que nós conhecemos. Então, o que eu gostaria de dizer é isso. Nessa questão aqui, não somos donos da verdade. Respeito a opinião, por exemplo, do meu parceiro que fez a postagem dele. É meu amigo, é meu parceiro, respeito sempre a opinião dele. Mas nesse caso aqui, eu vou discordar em partes. Eu concordo quando ele diz que tem que ter mais educação. Eu concordo quando ele diz que tem que ter mais algumas situações que ajudariam por demais a sociedade paulistana. Mas não é por isso que nós vamos detonar o resto. Ou detonar aqueles que estão cumprindo com a sua obrigação. Então,
O país é mal conduzido, o país é muito mal conduzido por executivos da área pública, parlamentares da área pública. Vejo que o nosso judiciário não funciona, a Constituição não funciona, o Código Penal não funciona, nada funciona nesse país. Nada funciona nesse país. O Código Penal, só benefícios, vantagens, etc e tal. Então, a prática ilícita, ela se tem uma certeza em tese da impunidade. A Constituição Federal não é cumprida em 70%. Né? Vejam as pessoas abandonadas, sem os direitos constitucionais, que eles dizem que democraticamente todo mundo tem direito. Tem direito nada. Tem direito até a segunda página. Então, eu quero deixar, por exemplo, o Código de Trânsito, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, funciona. Está funcionando, eles querem que funcione. Mas quem fiscaliza? Nós, policiais militares, pessoal do trânsito. E ali nós preservamos a vida e a integridade física dos motoristas que querem burlar a lei de trânsito. Muita gente não vai gostar do que eu estou falando, porque às vezes verdades são verdades. O que vai fazer? Eu já fui multado várias vezes. Fui multado. Fui multado porque não estava com o farol baixo, estava dia ainda, não estava com o farol. Quem que me multou? O Marronzinho. Marronzinho, sei lá. Vou brigar com o cara? Sabe? Então, quer dizer, eu já fui multado. Agora, veja que engraçado que o Código de Trânsito Brasileiro funciona. Mas quem fiscaliza? Polícia Militar do Estado de São Paulo. Qual que é a instituição que funciona? Que está funcionando? Que está indo? Mesmo com os problemas. Aqui ninguém está só com a peneira, não. Temos lá, como eu já disse, uma minoriazinha que destoa, que apronta, né, que acaba cometendo atos ilícitos, distintos, e compromete uma grande maioria de 70%, 80% que cumpre com a sua obrigação, que está dando sangue aí na rua, que está se matando, mesmo sendo desvalorizado e não tendo reposição salarial. Então, gente, nós não podemos entrar por essa vibe aqui, ó. Ó, fui moderno agora, hein? Entrei no palavreado da juventude atual. Não vamos entrar por aqui, que é um erro. É um erro que nós estaremos cometendo, e é mais um, porque este é o erro que o Brasil vem cometendo nos últimos 32 anos. Iludido. Ludibriado. E nós somos iludidos e ludibriados de boa fé. Nós acreditamos, nós confiamos e fomos enganados e traídos, né, por aqueles que corrompem os corrompidos, né? Superfaturadores de obras, ladrões, lavam dinheiro, sabe? Corruptos de toda parte, que desviaram dinheiro de todos os segmentos. Nós somos traídos por aqueles que nós confiamos. E existem as exceções. Não podemos generalizar. Mas, às vezes, como diz aquele ditado, infelizmente, o mandurinha não faz verão. Né? O Brasil hoje tem 207 milhões de habitantes. E quantos por cento são políticos? Aí nós vamos dizer que os brasileiros são vagabundos, que os brasileiros não pagam seus impostos, que os brasileiros não cumprem com a sua obrigação, não levantam 4 horas da manhã e chegam em casa às 8 horas da noite, não, pegando ônibus lotado, trem lotado, metrô lotado, ganhando uma miséria, perdendo os benefícios trabalhistas, aumentando o seu tempo de serviço com reformas previdenciárias absurdas, por conta do desrespeito, da incompetência e da incapacidade desses políticos.
Aí nós vamos dizer que por causa dessa minoria, e ainda, salvo as raras exceções, o povo brasileiro não merece o respeito devido? Lógico que merece, gente. Lógico que merece. Nós cumprimos com a nossa obrigação. Olha o que eles arrecadam de impostos. São trilhões que saem, sabe de onde? Dos nossos bolsos, dos nossos salários. Gente, 85% do nosso salário, do nosso ganho mensal, vou falar mensal, são impostos. Se nós ficarmos com 15% do que ganhamos, trabalhando honestamente, sem roubar ninguém, é muito. Então, gente, vamos devagar, com andor, que o santo é de barro. Essa aqui já foi, mas as próximas virão. Né? Daqui um pouquinho tem outra, viu? Hoje eu tô meio infernizado com algumas situações. E eu vou botar em pratos limpos aqui. Para quem quiser ouvir. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, não tem problema nenhum. Tá? Terá os meus... contará com os meus respeitos mesmo assim. Beijo, Braguinha! Um beijo no seu coração, velho. Saudade de você, viu? André, abraço, velho. Valeu. Silvinho, pessoal aí, obrigado por acompanhar, tá? Obrigado mesmo. Já já tem outra.